Olá, seja bem-vindo ao canal Expressão Matemática. Hoje vamos resolver algumas questões de matemática referente ao processo seletivo do primeiro semestre de 2020. A primeira questão, de número 21, diz: a receita de um bolo indica o emprego de 3/4 de xícara de leite. Nessas condições, qual o volume em mililitros de leite necessário para fazer esse bolo? Sabendo que uma xícara de leite equivale a 240 ml. Então, vamos verificar, já que está sendo pedido em ml, 3/4 de uma xícara, ou seja, 3/4 de 240 ml. Aqui, no lugar do nada, aqui no denominador, podemos colocar 1 e fazer a multiplicação numerador com numerador, denominador com denominador, ou então podemos simplificar numerador e denominador tudo por 4. Quando dividimos tudo por 4, ficamos com 61. 3 vezes 60 igual a 180. Então, temos que 3/4 de uma xícara equivale a 180 ml. Segunda questão, número 22. Um serralheiro decidiu reutilizar uma peça de ferro em formato de triângulo isósceles. Então, está mostrando aqui na figura 1 um triângulo isósceles. Significa que tem dois lados de mesma medida. Transformando-a em um triângulo retângulo, figura 2. Triângulo retângulo tem um ângulo de medida 90 graus, ângulo reto. Porém, para realizar essa tarefa, ele precisou acrescentar uma barra de ferro para completar o triângulo. Então, conforme mostra aqui, nesta figura número 2. Então, tem aqui uma barra de comprimento X. Partindo dessas figuras, qual a medida em centímetros da barra que foi acrescentada? Para descobrir essa medida de X, não vamos precisar da figura número 1. Apenas vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Uma vez que temos aqui hipotenusa dado como x mais 80 centímetros. E os catetos temos 80 e 60 centímetros. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, lembrando que hipotenusa é o lado que está em oposição ao ângulo reto, então temos hipotenusa ao quadrado, dado por 80 centímetros mais x ao quadrado, né? Igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que é 60. Desenvolvendo essa expressão, temos aqui um produto notável. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo termo, primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. É igual a 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Aqui, considerando equações equivalentes, já vamos tirar 80
ao quadrado dos dois membros desta equação. E já deixando na forma de uma equação do segundo grau organizada, temos x ao quadrado, 2 vezes 80 vezes x, que é igual a 160x, menos 60 ao quadrado, que é 3.600, igual a zero. Aplicando a fórmula de Bhaskara, temos x é igual menos o valor do b, o b acompanha a incógnita com expoente 1, então temos menos o valor do b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, 160 ao quadrado, 160 vezes 160, que é igual a 25.600. Menos 4AC, menos 4 vezes 1 vezes 3.600, que é igual a mais 14.400. Tudo isso dividido pelo valor 2 vezes o A, que é 2. O A é o número que acompanha o x ao quadrado. Temos, então, que x é igual a menos 160 mais ou menos a raiz quadrada de 40.000, fazendo essa soma, dividido por 2. Continuando aqui do outro lado, temos x igual a menos 160, mais ou menos a resposta, a raiz quadrada de 40.000 é o mesmo que a raiz quadrada de 400 vezes a raiz quadrada de 100. Já que 400 vezes 100 é exatamente 40.000. A raiz de 400 dá para fazer por tentativa ou por fatoração. A raiz de 400 é igual a 20 e a raiz de 100 é igual a 10. 10 aqui vezes 20, nós temos 200, a raiz quadrada de 40.000, dividido por 2. Fazendo essa simplificação, dividindo tudo por 2, ficamos com menos 80 mais ou menos 100. Esquecemos aqui a parte negativa, uma vez que x representa uma medida, e trabalhamos apenas com a parte positiva. Ficamos com x igual menos 80 mais 100 é igual a 20. Então, a resposta é 20 centímetros. Ou seja, temos como resposta a letra B. Durante um desafio matemático, o professor propôs a seguinte sequência numérica. Temos aqui o termo A1, o termo A3 e o termo A6. Percebe-se que é uma sequência decrescente. Os termos estão diminuindo em valor. Considerando que se trata de uma progressão, analise as afirmações feitas pelos estudantes. É uma progressão aritmética de razão 4. 4 não pode ser porque está decrescendo. Pode ser menos 4. O termo A2 é igual a 70. Para descobrir o termo A2, temos que fazer a média aritmética entre os termos A1 e A3. E essa média
a 2, então, vai ser igual a 74 mais 66 dividido por 2. Fazendo essa simplificação, nós temos 37 mais 33, exatamente 70. Então, está correto o item 2. Portanto, a gente verifica que a razão é menos 4. Vou colocar aqui, a razão é igual a menos 4. De 74 para chegar em 70, tirou 4. Então, o termo A4, por exemplo, é 66 menos 4, que é igual a 62. E o termo A5, colocar aqui, o termo A5, por exemplo, é 62 menos 4, que é igual a 58. 58 não, 50, né? Olha, só quando eu fazer aqui, olha, 54, não, desculpa, está correto. 54 mais 4, porque eu estou voltando. Está correto, 58. Agora, então, antes de verificar esse termo aqui, verificar se o primeiro termo negativo é menos 2, eu vou fazer a verificação da soma dos 5 primeiros termos. Vamos verificar se realmente é 290. Para descobrir a soma dos 5 primeiros termos, nós temos A1, que é dado por 74, mais AN, que no caso aqui o N é igual a 5, então é A5, que já vimos que é igual a 58. Tudo isso multiplicado por N, né, que é 5, e dividindo tudo por 2. Fazendo esse cálculo, 8 mais 4, que é 12, vai 1 aqui, 8 com 5, 13. Dividido por 2 vezes 5. Fazendo esse cálculo, vamos ficar com 5 vezes 66, quando dividimos 132 por 2, que é igual a 330. Então, aqui só pode ser correto, já que esse não e esse não. Porque cada um dos itens oferece duas possibilidades. Então, a resposta é 2 e 3. 2 e 3 é a letra C. Para descobrir se o primeiro termo é menos 2, o primeiro termo negativo é menos 2, podemos fazer aqui, descobrir, por exemplo, o termo A3, A3 não, A7, A8, e seguindo, tirando 4. Logo, logo vamos descobrir que realmente o primeiro termo negativo é menos 2. Ou descobrimos por AN, usando a fórmula do termo geral, que é igual a A1 mais N menos 1 vezes o R, que é a razão. Aqui temos facilidade para descobrir o termo que quisermos. Então, podemos estender, por exemplo, encontrar a 10. E aí, vamos chegar bem próximo desse valor. Aqui já deu para descobrir, então ficamos desta forma. Questão 24. Uma empresa de eventos resolveu produzir leques descartáveis. Para a produção desses leques, são necessários 2 papéis de cores diferentes. Um para ser o fundo, que é esse preto, e outro para a capa decorativa que será colocada sobre o papel de fundo, conforme figura fora de escala a seguir.
Considerando essas informações, qual a quantidade total de papel em centímetros quadrados utilizada na produção de cada leque? Aqui nós temos um setor circular, onde o R é igual a 20. E aqui nós temos outro setor circular, essa parte que vai aqui, olha, essa partezinha da figura. Esse R, a parte preta que aparece aqui, esse R é dado pelo raio total de 20, tirando esse pedacinho aqui, olha, que é 13. Então, essa medida aqui, 20 menos 13, é igual a 7. E aí nós percebemos também que a fração que representa esse setor circular é o ângulo 120 do ângulo que corresponde ao total da circunferência, que é 360 graus. Então, 120 graus de um total de 360 graus, quando fazemos a simplificação, dividindo tudo por 12, por exemplo, ou tudo por 2, depois tudo por 3, ou direto por 4 e por 3, podemos descobrir a razão que corresponde a esse setor, que é de 1/3. 1/3 da circunferência. Então, agora, nós vamos descobrir a área de uma circunferência e pegar apenas a terça parte dela, já que esse setor circular é a terça parte de uma circunferência. Então, essa circunferência que está em preto, coloquei aqui circunferência em preto. Na verdade, vamos descobrir o setor circular, mas precisamos da área do círculo, né? Não é uma circunferência é só o entorno. O círculo tem área π vezes o raio ao quadrado. Então, temos aqui π dado por 3, o raio é 20. 20 vezes 20 é igual a 400 centímetros quadrados. Temos, então, que essa área é 3 vezes 4, que é 12, com 2 zeros, esses 2 zeros, centímetros quadrados. Agora que descobrimos esse setor circular, vamos descobrir quanto mede esse pequenininho. Então, temos aqui que o menorzinho é dado a área do círculo, representando aqui a raio 7. Nós temos 3, já que é π vezes o raio ao quadrado, 3 vezes 7 ao quadrado, que é 49 centímetros quadrados. 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 4, 12, com 2, 14. Aqui está sendo pedido a quantidade total de papel. A quantidade total, para descobrir essa parte aqui, nós vamos fazer esse setor circular tirando este setor circular. Ou seja, vamos fazer 1.200 tirando 147, para descobrir a parte branca. Temos aqui, então, 1.053. Só que aqui é a área, a diferença entre os círculos. O leque é 120 de um total de 360, ou seja, é 1/3 da circunferência. Então, precisamos dividir 1.053 por 3. E
aí conseguimos, como resposta, 3 vezes 3, sobra 1 aqui, abaixo 5. Ficamos com 351. 351, já que foi feita a diferença da circunferência do círculo preto menos o círculo branco, depois tiramos a terça parte, então nós temos aqui, na verdade, esta área aqui, ó, 351 centímetros quadrados. Agora, a área só da parte preta, nós encontramos aqui 1.200 área do círculo preto. 1/3 de 1.200, 1/3 de 1.200, colocando aqui, três divisor aqui de 1.200, nós temos 400. Então, a área só do fundo preto é de 400 centímetros quadrados. Total de material utilizado, de papel utilizado, é 400 mais 351, que é 751. Um torneiro mecânico recebeu a tarefa de cortar uma placa de alumínio conforme a figura fora de escala a seguir. O projeto informa que os triângulos ABC e CDE são semelhantes e que a distância entre os pontos C e D está aqui, ó, é igual a 16 centímetros. De acordo com essas informações e a figura, qual a distância entre os pontos B e C em centímetros? B e C. Então, como são triângulos semelhantes, nós temos que 16 está... Bom, deixa eu colocar aqui, ó. Nós temos que esse ângulo aqui, vou colocar 2 tracinhos, é congruente a este aqui, são opostos pelo vértice. E aqui, então, nós temos um terceiro ângulo, que é congruente ao ângulo A, 3 tracinhos. Agora, vamos fazer a montagem. Temos que 50 está em oposição a esse ângulo, que tem 2 tracinhos. Então, temos, na verdade, que 50 está para 20. Os dois, olha, estão em oposição a este ângulo com 2 tracinhos. Então, podemos montar assim: 50 está para 20. Assim como x, que é o valor que precisamos descobrir, medida de BC, está para, olha, BC está em oposição a esse ângulo com 3 tracinhos. Então, BC está para 16. Fazendo a simplificação nessa primeira fração, nessa primeira razão, dividindo tudo por 10, temos 5/2. E como é uma equação, se simplificamos o denominador do primeiro membro por 2, podemos simplificar o denominador do segundo membro também por 2. Multiplicando cruzado, nós temos 1 vezes o x e 5 vezes 8, que é 40. Temos como resposta a letra B.
40 centímetros. Uma aplicação financeira gerou um montante de R$ 200.000. Essa aplicação é representada pela função montante, dado em função do tempo, é igual ao capital, que é 50.000, vezes 1,02 elevado ao tempo. Aqui nós temos a taxa. Aqui é um problema de juros compostos. Sendo M de T o montante da aplicação e T o tempo em meses desta aplicação. Considerando essas condições, qual o período de tempo, T, em meses, para gerar o montante informado? Aqui já podemos fazer a substituição do montante nessa expressão. Montante é igual a 200.000. Então, podemos deixar assim, 200.000 é igual a 50.000 vezes 1,02 elevado a t. Temos aqui uma equação exponencial. Já podemos simplificar os dois membros, dividindo tudo por 10.000, ou seja, tirando 4 zeros. E também já podemos dividir tudo por 5, olha, divide por 5 aqui dá 1, e divide por 5 aqui, nós temos 4, ficando com 4 igual a 1,02 elevado a t. Aplicando logaritmo nos dois membros, ficamos com log de 4 igual a log de 1,02 elevado a t. Já foi dado para a gente o log de 4, que é igual a 0,6. E, aplicando aqui a propriedade logarítmica, nós temos aqui o logaritmando como uma potência, colocamos o expoente como produto. Então, fica t vezes log de 1,02. E log de 1,02 foi dado como 8 milésimos. Resolvendo essa expressão, essa equação, nós temos que t é igual a 0,6 dividido por 0,008. Multiplicando tudo por 1.000, para trabalharmos com números inteiros, vamos ficar com 600, a vírgula está aqui, multiplicando por 1.000, 1, 2, 3, e 8 milésimos vezes 1.000 é igual a 8. Fazendo a simplificação aqui, dividindo tudo por 2, temos 300 por 4. Dividindo tudo por 2 novamente, temos 150 dividido por 2, que é igual a 75. Então, temos como resposta 75 meses. Resposta letra A. Continuamos, então, na próxima aula, mais algumas questões desta prova. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, compartilhe e até mais.